ansiedade é um dos grandes desafios desse século. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Sarinha, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que grandes homens de Deus passaram por momentos de depressão, de ansiedade. Então hoje nós vamos aprender um pouco à luz da Bíblia, o que fala a respeito desses assuntos. Então, Na Nuvem começa agora. A ansiedade é um mal deste século, mas nós como cristãos nós seguimos a palavra de Deus, né? Ela é o nosso manual que vai nos nortear sobre esse cuidado mesmo com as nossas emoções. É um pouco do que nós vamos conversar hoje, né, Cristiano? É exatamente. E para a gente falar desse assunto tão incrível, nós estamos aqui com duas pessoas incríveis também. Nós temos aqui a honra de receber a nossa pastora Ângela. Pastora, seja bem-vinda, né? É uma honra receber a senhora aqui. A senhora é uma inspiração para todos nós. Glória a Deus, um grande prazer, uma alegria estar com vocês, com os jovens. Amém. E nós temos aqui também a psicóloga Renata. Renata, é uma honra, né? É uma alegria ter você aqui com a gente também, para a gente poder esse bate-papo e desfrutar desse momento que o Senhor preparou. Amém? É toda minha. Estou aqui para aprender muito com vocês. E Renata, até já puxando mesmo sobre esse assunto ansiedade, a gente falou, né, que é um grande desafio desse século. Nunca se falou tanto sobre ansiedade. Fala um pouquinho, né, o que é essa ansiedade, por que tão desafiador, né? A ansiedade, ela começa numa raiz. Muitas vezes, quando a gente olha, o Brasil, ele é o país considerado mais ansioso do mundo. Nós temos hoje índices, assim, alarmantes. Sim. E como estudiosa dessa área, eu venho percebendo que a ansiedade, ela traz uma reflexão profunda para a gente olha para a ansiedade e todo mundo conhece alguém ansioso, Sim. né? Às vezes eu pergunto assim, quem conhece uma pessoa ansiosa? 2, 3? A ansiedade virou algo normal, mas ela não é normal. A ansiedade, ela denuncia para nós uma raiz importante na mente humana. A ansiedade, ela nos leva para comportamentos, para atitudes, muitas vezes impulsivas, porque a ansiedade nos faz reagir e não agir com consciência. Eu digo que ela tira de nós, às vezes, o livre-arbítrio, porque ela nos coloca num movimento de automatismo para comportamentos, muitas vezes, de alívio, mas nem sempre o alívio é bom para a gente. Sim. Né? E a ansiedade como esse grande mal do século hoje, né, pastora? A gente vê a ansiedade como sendo algo apontado pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem várias referências como sendo o mal do século. E num momento de oração, eu conversava com o Senhor e eu falava, Deus, não é justo o nosso país ser um país com o maior índice, né, da população cristã e ser o país mais ansioso. Tem alguma coisa acontecendo. E eu creio que no meio desse caos da saúde mental é uma epidemia, a gente está vivendo uma epidemia. Né? A igreja, ela vai se levantar como uma grande resposta para esse tempo. Exato. Porque nós temos um impacto importante da ansiedade nas famílias, eu trabalho com famílias, com casais, e a gente vê que a ansiedade, ela interrompe propósitos, ela desvia caminhos, ela faz com que as pessoas busquem muitas vezes caminhos de alívios rápidos, alívios às vezes na comida, na bebida, nos jogos, e a ansiedade, ela vai gerando padrões de repetição. E a raiz da ansiedade é o medo. E o medo, como raiz da ansiedade, ele está introjetado na nossa mente. Eu trabalho com esquemas mentais, estudo esquemas mentais. Então, muitas vezes, nas feridas de trauma, nas feridas que a gente vai ter no mundo, né? Porque no mundo jaz o maligno e a gente vai ter essas feridas no mundo. E ali, nessas brechas, começa uma mente dividida e o medo, ele vai levando, né, a personalidade num desenho de ansiedade. Então, a gente tem que olhar para isso com cautela e a palavra de Deus, ela traz referências magníficas. Eu falo, pastora, que a ciência está correndo atrás da Bíblia. Verdade. Né? Mas, felizmente, a nossa geração tem o privilégio, como psicólogos, de degustar de uma revelação de Deus, de muitos artigos, de muitas pesquisas que vão nos dando direções de tratamento, direções de intervenções para a gente poder contribuir
com a obra da saúde mental. Exatamente. É do povo Ou de seja, é Deus. mais profundo que a gente pensa, É né? mais Esse tema de profundo ansiedade. do que a gente pensa. E, pastora Ângela, como que você vê, né? Esse mal do século, esse desafio? Olha, como a Renata reafirmou aqui a questão deste tempo, por que será que tanta ansiedade? Nós estamos vendo que vivemos num tempo da informação. Então, muita informação que vem, e vem informação de todos os lados, né? Porque a ansiedade, ela está muito relacionada, a Renata falou sobre o medo, está relacionada com o futuro, com o que nos aguarda, o que vem amanhã, o que vai acontecer comigo, meu emprego, meu dinheiro, minha família, minha saúde. Então, tudo isso, nós temos o fator do futuro, não é? Pastor Márcio sempre dizia para a gente, né, que nós temos apenas um dia para viver, hoje. O amanhã pertence a Deus. E nós vemos como que a palavra de Deus, como o Senhor nos traz as chaves para vencermos a ansiedade. Se nós olharmos as Escrituras, a Bíblia, 1/3 da Bíblia nos mostra o passado. A arqueologia vai atrás das pedras, vai atrás da história e encontra a realidade, a historicidade da Bíblia com um passado muito bem descrito. A Bíblia, 1/3 fala do presente, ou seja, tudo que nós estamos vivendo hoje está descrito na Palavra de Deus, tanto nas cartas quanto nos Salmos, em toda a Escritura. Mas 1/3 da Escritura nos remete ao futuro. Então, o cristão, ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que significa a morte, a vida depois da morte. Ele sabe das promessas de Deus, aquilo que nos aguarda. Então, Deus nos revelou o futuro. Deus nos mostrou o futuro, não apenas a João no Apocalipse, mas nós temos Daniel, nós temos Ezequiel, nós temos os Salmos, falando das coisas do futuro, para que a gente tivesse segurança. E no presente nós olhamos para o passado e vemos o que Deus falou para Israel se cumpriu 2000 anos depois. Então, o nosso Deus é esse Deus totalmente confiável. E a resposta para a ansiedade está no Senhor, né, Renata? Em Deus, nas informações que nós temos, que vem de quem sabe o futuro, que vem da Escritura, da Palavra de Deus. E é muito interessante aqui em 1 João, no capítulo 5, versículo 7, nós temos uma palavra do Senhor muito linda, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui vem o verbo lançando, está no gerúndio aí, falando de uma ação contínua. É hoje, é amanhã, é à noite, é de manhã, é na velhice, é na infância. Porque hoje até as crianças estão ansiosas, né, Renata? Verdade. Até as crianças, adolescentes, jovens, pessoas que estão muito bem financeiramente estão ansiosas. Exato. Pessoas que estão saudáveis estão ansiosas. Então, não são as coisas que vão tirar a ansiedade, mas é Deus. E o Senhor aqui, Ele nos traz essa chave através da oração, de lançar sobre Ele, lançar para Ele, porque Ele aguenta este peso. Exato. Não é? E Ele nos traz a paz. Exato. E a gente vê um grande desafio também, porque a gente está vivendo um tempo de muita o quê? Tão imerso, né, nas redes sociais, na tecnologia, nas dispersões, né, que a gente fala que é dispersões também, ao mesmo tempo que é bênção, né, mas ao mesmo tempo dispersa. Nos distrai, né? Exatamente. Essa busca pelo prazer, né, a dopamina, eu quero isso, aquilo que a gente falou muito sobre o fast food, né, respostas rápidas, esse imediatismo. Só de falar a gente cansa, né? Ou seja, você vê também isso, essa busca leva a esse lugar da ansiedade, essa busca imediata, querer resultados e às vezes esse lugar da espera, da tranquilidade, da contemplação. De entender se o perde. processo, né? Exato. E é tão interessante, né, que a pastora Ângela trouxe dentro da palavra, e a gente fala sobre grandes homens de Deus, né, que passaram por ansiedade, passaram por depressão, após viverem grandes momentos com o Senhor. A gente nota Elias, né, depois que Elias, ele ora, o fogo desce, né?
A gente vê ali, né, as pessoas se rendendo ao Senhor, e Elias vai para onde? Para uma caverna. Sim. Por quê? Porque é o pico da ansiedade, ao mesmo tempo que tá tudo bem, daqui a pouco vem um pico ali da depressão ali também, então a gente vê. E o remédio é esse, é se voltar ao Senhor, né? Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, né? Sim. Ele tem um alívio. Exato. Então essa é a dica, né? E a gente sabe que a ansiedade, ela mexe com as nossas emoções, né, Renata? Então, como lidar com as emoções assim? A gente vê assim que hoje a ansiedade, como a pastora Ângela disse, tá ali na criança, tá no mais velho ali. E você tem, né, essa missão de tratar as emoções, né? Todos nós temos essa missão, né? Mas você é aquela que está ali como profissional mesmo ali. Como que é assim, esse desafio de tratar as emoções? É um desafio, mas é um desafio lindo, porque o Senhor, Ele nos colocou as emoções. Ele nos deu as emoções, Ele nos presenteou com emoções. E as emoções, muitas vezes, elas vão nos direcionar para reflexões, para comportamentos. Às vezes uma emoção de raiva, quando o Senhor entra no templo e sente raiva. Ele está mostrando uma indignação. Sim. Né? Da mesma forma que uma emoção de alegria, quando ele diz alegrai-vos, ele nos coloca para compartilhar, para testemunhar, para nos conectar com os irmãos. Sim. As emoções, muitas vezes, de medo, de apreensão, tem um fator de proteção, de sobrevivência. Às vezes o medo nos protege. Mas a emoção de ansiedade, ela tem algo, como a pastora estava trazendo, que nos aponta para um futuro. E esse futuro incerto, ele está no mundo. Ele não está na palavra de Deus. Porque, como a pastora disse, o futuro certo já nos foi entregue. E o mundo revelado. E o mundo nos coloca um futuro incerto. Então, e se... É a palavra do mundo. E se você não estiver acompanhando as tendências da mídia? E se você não estiver fazendo tudo o que está todo mundo fazendo? Tem uma palavrinha que me chama a atenção, que deixa nossas emoções instáveis, que é a comparação. E muitas vezes a comparação, ela nos leva para a competição. Esquece do contentamento. E aí a gente não, nem para o contemplamento, porque a palavra que me norteia da ansiedade, pastora, está em Mateus 6, que diz, não andei ansiosos pelo que haveis de comer ou beber, observai as aves do céu, buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Sim. Quando a gente acorda, o que a gente busca em primeiro lugar? O celular, o WhatsApp, o Instagram. Muitas vezes quando a gente acorda é para lá que a gente vai. E aquele estímulo visual, aquele recurso, muitas vezes, traz para nós uma instabilidade antes de levantar da cama. E essa aceleração que a gente está vivendo, né? A pressa, Isso. né, é uma aceleração, porque eu começo a olhar tudo que está todo mundo fazendo. E eu começo a olhar tudo que está todo mundo conquistando, ou tudo que está todo mundo tendo, e aquilo me tira do lugar de segurança. Quando a pastora trouxe o lugar de segurança, o único seguro é o Senhor. Sim. Isso é tão importante, pastora, porque o Senhor nos fez com um sistema que chama sistema de apego. Esse sistema de apego é uma estrutura no nosso cérebro, que quando a gente está conectado a um apego seguro, e o Senhor é o nosso apego seguro, Ele é fiel, Ele é o mesmo do início, do meio, do fim, Ele não muda. Né? Esse apego seguro, a gente tem uma estabilização nas emoções, no cérebro como um todo. Sim. Mas quando a gente está desconectado desse apego seguro, a gente tem um estresse no cérebro. Então, a gente tem mais tendência a ter emoções mais intensas. Quando a gente tem um apego ansioso, um apego evitativo, eu gosto de muitas metáforas, é como se fosse uma tomada. Quando a gente não está conectado, o nosso cérebro ele entra em estresse. E, às vezes, ele vai buscar conexão para acalmar as emoções nas coisas e não no Senhor. Né? Me lembrei, enquanto a pastora falava, de Pedro, quando ele olhou para o mar. Sim. Né? A gente tem um mar. Vento, as ondas. As ondas perigo. e as mídias sociais muitas vezes são essas ondas. Olha o que está acontecendo, olha como é que está o mundo, olha como é que está a saúde mental. E a gente não olha para o único, né, que é capaz de nos fazer andar sobre as águas, que tem poder e autoridade sobre as nossas emoções, que nos convida a colocar cativos pensamentos de ansiedade, de medo. A gente cai, né? E hoje é como se eu visse as pessoas caindo e caindo. E existe um clamor por olha para quem é o único capaz de trazer segurança.
E é importante também esse reconhecimento, né, de saber quando precisar mesmo de pedir ajuda. Sim. Né? O quão hoje, graças a Deus tem usado também, né, a psicologia, né, a medicina para ajudar. E eu preciso de ajuda para eu recalcular a rota. Peraí, o que eu estou errando? Que não está legal, né? Como que eu posso, esse hábito que eu estou tendo não está interessante, está me fazendo mal, não tá sendo saudável. Então, buscar ajuda, né, Renata? É importante. Buscar ajuda é a atitude mais linda da humildade. Né? Quando a gente não acha que precisa de ajuda, a gente está num plano que não é um plano real, porque todos nós precisamos, né? E buscar ajuda em Deus, e buscar ajuda através de profissionais que vão ser orientados por esses valores, que vão conseguir entender onde está o apego seguro. Exato. O que é a ansiedade, o que a ansiedade nos leva no cérebro, mas qual é a direção? Para onde a gente precisa de levar essa ansiedade? Né? Quando a pastora falava de lançar a ansiedade. E quando eu estudei essa palavra, pastora, eu me lembrava, enquanto, né, a senhora falava, que eu estava bem nos estudos de ansiedade. E não é coloca a ansiedade do lado, é lança para longe, fica livre. Né? É uma atitude de lançar que a gente tem que arremessar. Isso. Não é coloca do lado a sua ansiedade, não é caminha com ela. Isso. Não é coloca ela na bolsa e vai viver as suas coisas com ela, é lança. Isso. E o interessante é que a Bíblia, né, a palavra de Deus, os personagens bíblicos mesmos foram homens e mulheres que eram imperfeitos, né? Não eram pessoas perfeitas, imperfeitas, como você falou a história de Elias, que vivenciaram esses desafios emocionais. Mas você também vê a revelação de Deus, não é isso, pastora Ângela? Mas a gente está falando de homens imperfeitos. Sabia que Jesus, o nosso Deus, o Filho de Deus, ele teve esse momento angustiante ali no Getsemane. E ele trouxe a chave, né? 3 vezes ele orou, Pai, vai ser difícil demais. Sim. Pai, se for possível, afasta, porque Jesus ele tinha noção de todo o sofrimento, o afastamento do Pai que ele teria. Mas ele trouxe, não seja a minha vontade, mas a tua. E algo importante, Sara, pastor Cristiano, algo importante da gente entender é que a solução de tudo é Deus, mas eu tenho de conhecer Deus. E um dos atributos de Deus é a sua soberania. Ou seja, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós olhamos para o Brasil, vemos as incertezas, a economia, o que vai ser do Brasil, eu vou mudar do Brasil, não vai caber eu ir para os Estados Unidos, vou para a Europa também está ruim, o que eu vou fazer olhando a economia? O meu filho vai formar, o que fazer? A gente, quando confia no Senhor e sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, e eu só confio se eu conheço, né, pastora Ângela? Eu tenho uma frasezinha nas minhas orações todas, principalmente de intercessão. Eu oro, ponho diante de Deus e falo, Senhor, eu descanso em Ti. Cumpra-se o Teu querer na minha vida, eu descanso em Ti. Exato. E esse descanso traz a paz. Isso. Né? A paz é um antídoto para a ansiedade. E a paz que excede todo entendimento. Sim. Né? E é tão bonito, pastora, te ouvir, porque nós somos uma geração de cansados. A ansiedade cansa, porque ela libera no cérebro adrenalina, cortisol, ela inflama. Cansa, machuca, ataca, adoece. Né? É um grande veneno para a nossa mente. Sim. E esse descanso, enquanto eu meditava sobre essa palavra, observar as aves do céu. É lindo. Então, quando eu estou observando, hoje a gente tem práticas de meditação, quando a gente medita na palavra de Deus, a gente para e a gente observa, a gente contempla. Isso. E a contemplação, ela é um dos remédios contra esse veneno, dos antídotos contra esse veneno. Né? Hoje a gente tem vários estudos, tem um estudo lindo que diz que aquelas pessoas que meditam na palavra, que oram, elas aumentam o nível de otimismo. Porque quando a gente começa a observar a natureza, às vezes, pastor, eu começo a observar as aves, as flores, então, os detalhes das flores,
aquilo enche a nossa mente, Isso. né, de algo. E ver a grandeza E aí do a gente Criador. contempla a grandeza, a soberania do Exato. Criador. E aí eu lembro logo de Romanos 12, né? E não vos conformeis com este mundo, né? Não entrei nessa forma. Porque o mundo está acelerado e cada vez vai ter mais. Sempre vai ter novidade, sempre vai ter mudanças, tantas coisas. Mas é o que a pastora Ângela falou, né? Você está ali nesse lugar de segurança. Não é igual você diz, não é que todo mundo está fazendo e eu vou fazer, né? Eu preciso de fazer 1000 coisas. Será que é realmente essas 1000 coisas? O que realmente eu preciso de fazer? Né? Esse cuidado consigo próprio, né? A minha mente, meu coração, as minhas emoções. Porque se você entrar numa forma do mundo, é esse lugar que Deus não tem para você. E esse não foi o né? lugar que o Senhor nos chamou como cristão. O Senhor nos chamou para ser luz em meio às trevas. Não tem como eu ser luz em meio às trevas se eu for trevas. Né? Então, eu preciso mesmo buscar uma transformação, uma renovação da minha mente para que eu possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. E aí a gente entra nessa questão da oração. Por quê? Porque muitas vezes a gente vive uma oração de uma forma corretiva, ao invés de usar a oração de uma forma preventiva. A gente quer orar quando o caldo entorna, quando as coisas acontecem. E aí o Senhor está disponível ali para a gente ter esse relacionamento ali, para a gente lançar as nossas ansiedades, tudo sobre Ele. Né? Então, é esse lugar de relacionamento que o Senhor nos chama e nos convida. E eu costumo dizer, olha, se você não for escravo do Senhor, você vai ser escravo do mundo. Sim. Então, você tem que avaliar aquilo que está te aproximando e aquilo que está te distanciando do Senhor. E recalcular a rota. Sabe, pastor Cristiano, só um... Não, pode falar. Eu só ia fazer um comentário que quando nós estamos em ansiedade, é como se todos nós fôssemos iguais. Porque a ansiedade, ela padroniza. Quando a gente pensa num transtorno de ansiedade, numa mente ansiosa Sim. e nos comportamentos que essa pessoa tem, é como se fossem todos iguais. É um padrão. Né? E a gente sabe que o Senhor nos criou para ser únicos. Para termos um relacionamento íntimo, autêntico, único. Isso. E quando a gente coloca 10 pessoas ansiosas, elas se comportam igual, elas pensam igual, elas sentem igual e elas acabam perdendo a identidade. A ansiedade deforma a identidade original. Uau, isso é muito forte. É muito forte, são pessoas deformadas. Né? Eu estudo muito personalidade, quando eu vejo as pessoas ansiosas, é como se elas estivessem sendo deformadas e elas representam não a identidade de Cristo, a mente de Cristo, que é a paz, o descanso, a autenticidade, o hoje. Isso. E a gente, quando pensa sobre esse relacionamento íntimo de oração, é o lugar do resgate. Quem sou eu? E a gente vê muito isso na Bíblia, né? Jeremias, né? Sim. Jeremias, aquele momento de depressão, de aflição, só que tem um momento que ele dá um start. Sim. Que ele fala assim, eu preciso trazer à minha memória Aquilo que me traz esperança. A nossa esperança é Cristo. E é legal que você falou, Renata, sobre essa identidade, que eu estou estudando psicologia, né? Mano, super identificando. E eu falo, gente, a psicologia, eu fico lendo, né? Tudo já estava na Bíblia. Tudo já estava lá. Né? Deus nos criou de uma forma tão perfeita, então todos os estudos já estavam na tudo lá. Bíblia. Nós temos o privilégio de estar numa geração de Isso. ciência revelada, Exato. mas está correndo atrás. do evangelho. Exatamente. O Cristiano falou uma coisa muito importante, da prevenção. Eu tenho o privilégio de, nas manhãs, desde que a Radassa, minha neta, voltou da Austrália, morando ali pertinho de mim, embaixo, né? Eu moro em cima, a Radassa no piso inferior. E aí eu tenho o privilégio de estar com os bisnetinhos. E hoje eu coloquei para eles uma musiquinha, historinha que eu punha para os meus filhos. Legal. Né? A tia Romilda. E ela pergunta assim para as crianças, você já viu algum passarinho preocupado? Alguma florzinha preocupada? E quem é que cuida delas? É o Senhor Jesus. E ela canta a musiquinha assim, por que deixar que as ânsias do futuro perturbem hoje a paz do coração? O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão, pois sabe, não muda e sempre te ajuda. O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão. E se nós trazemos isso de maneira simples, lúdica, de maneira real, crendo para as nossas crianças, eles vão crescer equilibrados, saudáveis, sem medo de más notícias. Verdade. Então, a prevenção
é muito importante. Esse Os ensino, pais né? têm de acordar para isso. Tem. Ensinar os seus filhos a palavra Glória de Deus. a Deus. Pastora Ângela, lá no seu Instagram também se faz live sobre isso, não é isso? Sim, eu tenho tido o privilégio, né, todas as quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasil, né? Sim. Então, nós temos uma live pelo Instagram e pelo Facebook. Sim. Este mês de novembro, estamos conversando sobre, outubro e novembro, sobre a ansiedade. Depois conversaremos sobre a depressão, sobre assuntos pertinentes à questão do que sentimos, das pressões que vivemos hoje. Né? O quanto que esse ensino é Então, precioso, né? Esse alerta é precioso. E é levar a luz da pelo Bíblia, né? Gideões 24H. Amém. É a nossa rede social, né? Isso mesmo. Nosso Ministério dos Gideões, né? Glória a Deus. No mundo, então, tem sido uma bênção. E as pessoas fazem as perguntas, trazem as suas questões. E é maravilhoso saber que podemos descansar em Deus, confiar no Senhor. Porque quando a gente não confia em Deus, nós estamos desconfiando, estamos desonrando Deus. Honrar a Deus, amar a Deus, é crer nele e confiar. Exatamente. É realmente assim, a gente fica querendo o controle das coisas, a gente não tem controle de nada. É Deus que tem o controle, né? É verdade. A gente quer ser independente de Deus, mas nós precisamos ser dependentes Dependente dele dele. 100%, né? Renata, deixa também seu Instagram, quem quiser te procurar. Meu né? Instagram é renatamoreira.br. Nós temos um grupo de mães ao alto. Legal. E eu gravo podcasts sobre terapia de casal, terapia de família, à luz do Evangelho. Que legal. Então, quem tiver interesse, no Spotify, Mães ao Alto, consegue também nos encontrar. Que legal. Quinta-feira também nós temos o culto lá na Lagoinha, né, Culto, pastora? Escola da Bíblia. Pastor Márcio falou, filha, eu quero que você ensine a Bíblia para o povo. Ensina a Bíblia para a igreja. Meu Deus. E eu estou com essa missão, né? Às bênção, quintas-feiras, pastora. às 19h30, no templo principal da Matriz, nós temos a Escola da Bíblia. Glória a E eu Deus. fiquei surpresa, porque a gente tem feito os reels da Escola da Bíblia. Nós estamos com 8 reels com mais de 1 milhão de visualizações. Glória a Uau, glória a Deus. Tem uma com 3 milhões Glória e a de Deus. 3 quintas-feiras atrás está em 1.100.000. Glória a Uau, que Deus. Então tem sido uma bênção, Que né? bênção, pastor. E Glória a Vai aí esse ensino, pegar né? na íntegra Amém. o culto é uma bênção. Glória a Deus. Nosso bate-papo acabou, Cristiano. Que pena. Queríamos agradecer, foi tão bom, passou tão rápido, né? Pois é, Muito que obrigada, papo. pastora. Obrigada, Alegria Renata. toda minha. Pastora, muito obrigado, viu? Obrigado, Renata. Foi um tempo assim de comunhão, unidade e de grandes aprendizados. Temos né? que marcar mais depois. Isso. Pessoal, então esse é mais um Na Nuvem, né? Tão precioso, tudo que nós falamos aqui, né, Cristiano? É. Que você realmente, né, coloque seu coração diante do Senhor, à luz da palavra, deixe Ele alinhar suas emoções e, acima de tudo, confie nele e o mais Ele fará. Amém. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração. A Bíblia vai dizer, lá em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarda o seu coração, pois a sua vida depende dele. Entrega Exato. seu coração para o Senhor e descanse nele. Amém? Amém. Então te esperamos no Na Nuvem na próxima terça-feira, às 19 horas, com mais temas para edificar o seu coração. Que Deus abençoe.